E aí, galera, continuando o assunto da última aula, hoje a gente vai falar sobre a terceira lei de Kepler. Tá preparado? Então, vem comigo. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a terceira lei de Kepler, tá bom? A terceira lei de Kepler é uma fórmula e nesse conteúdo com relação às leis de Kepler, é a única forma que a gente vai conseguir fazer contas, tá bom? Na parte de gravitação, contas a gente vai ter com a parte de lei de Newton da gravitação e essa terceira lei de Kepler. E ele fala o seguinte: quando eu tenho planetas girando ao redor de um mesmo Sol, então, por exemplo, sistema solar, a gente tem a Terra, Marte, Saturno, vários planetas girando em torno do Sol, tá bom? E aí o que ele fala? O período de translação de um planeta ao redor do Sol ao quadrado, dividido pelo raio orbital desse planeta, vai ser constante, tá? Então, t quadrado sobre r ao cubo vai ser uma constante. Isso significa que, se eu pegar o período da Terra, elevar ao quadrado e dividir pela distância da Terra ao Sol ao cubo, isso vai dar um valor. Se eu pegar o período de Marte ao quadrado e dividir pela distância de Marte até o Sol ao cubo, vai dar o mesmo valor, é uma constante, tá bom? Então, essa aqui vai ser a nossa terceira lei de Kepler. E aí, tem várias formas de aplicar esse conteúdo, esse conceito, tá? E eu trouxe um exemplo pra gente. Calcule aproximadamente o período de translação de um satélite artificial da Terra, cujo raio de órbita é 2 vezes menor que o raio da Lua. O período da Lua é de 28 dias, tá bom? Então, a gente tem a Lua orbitando ao redor da Terra e tem um satélite artificial também que nós humanos lançamos lá para a órbita terrestre, tá bom? E aí ele quer saber qual que é o período de translação desse satélite artificial, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que, como os dois estão girando em torno da Terra, eu tenho que o período de translação da Lua ao quadrado dividido pela distância da Terra até a Lua ao cubo, tá? Isso aqui da Lua, isso tem que ser igual ao período de translação do satélite artificial ao quadrado, eu botei A, tá? De artificial, dividido pela distância desse satélite artificial ao cubo, certinho? Então, essa é a nossa relação, é assim que a gente aplica a lei de Kepler, tá? Ele falou que o período de translação da Lua é de 28 dias, ou seja, o que é o período de translação? É o tempo que um planeta vai levar para dar uma volta completa ao redor do Sol, tá bom? Então, o da Lua aqui é de 28 dias ao quadrado. Isso aqui dividido pelo raio da Lua ao cubo. Ele não deu nenhuma informação sobre o raio da Lua, tá bom? Então a gente vai continuar com RL ao cubo. Igual. O período de translação do satélite artificial é exatamente o que ele quer saber. Então vai continuar nossa incógnita. E qual que é o raio desse satélite artificial? Ele não deu valores, mas ele deu uma relação com o raio da Lua, tá? O raio desse satélite é 2 vezes menor do que o raio da Lua, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa estabelecer uma relação entre esse RA e esse RL. E a gente sabe, pelo nosso problema, que o RL é igual a 2 vezes o raio do satélite. Se o raio do satélite é 2 vezes menor, o raio da Lua tem que ser 2 vezes maior, tá bom? Então, para não ficar com uma fração, eu poderia passar esse 2 para o outro lado dividindo, mas para não ficar com fração, fazendo conta com fração, eu vou deixar tudo em relação a RA, tá bom? Ou seja, o raio da Lua, em vez de escrever o raio da Lua, eu vou apagar aqui, colocar sempre entre parênteses e vou colocar RA, tá? Sempre entre parênteses. O cubo tem que ficar fora do meu parênteses. Só que não é RA, né? É 2 vezes RA, o raio da Lua. Então, isso aqui tem que ficar 2RA. Eu apenas substituí o valor de RL aqui por 2RA, tá bom? E coloquei aqui. E do outro lado, RA vai continuar como RA
ao cubo, beleza? Agora sim é só fazer as continhas e todas as operações. Eu posso, por exemplo, multiplicar cruzado. E aí o que que eu tenho? Eu tenho que 28 ao quadrado vezes RA ao cubo vai ser igual TA ao quadrado vezes, entre parênteses, 2RA, fecha parênteses, ao cubo, tá bom? Então, primeiro resolvendo esse parênteses aqui, o 2 e o RA estão dentro do parênteses e estão multiplicando, ou seja, tanto o 2 como o RA vão precisar estar elevados ao cubo, tá? Então, reescrevendo, 28 ao quadrado vezes RA ao cubo igual a TA ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo é 8. RA elevado ao cubo é RA ao cubo. E aí você percebe que dos dois lados aqui eu tenho esse RA ao cubo, ou seja, corta. 28 ao quadrado tem que ser igual a TA ao quadrado vezes 8, tá bom? E aí é só fazer continha, pessoal. Se a gente pega 28 ao quadrado e divide por 8, a gente tem o valor de TA ao quadrado. Então, quanto que dá 28 ao quadrado? Se você fizer as contas, dá 784. Isso tem que ser igual a TA ao quadrado vezes 8. Passando o 8 dividindo, 784 dividido por 8 é igual a 98. Então, o TA ao quadrado é 98. Perceba o seguinte, ele pediu, calcule aproximadamente o período, ou seja, ele não quer o valor exato, ele quer um valor aproximado. Qual que é o valor aproximado de um número que ao quadrado dá 98? Se você pensar, por exemplo, em vez de 98, 100, tá? A gente chega aqui, 10 ao quadrado é igual a 100. Então, esse TA, ele vai ser aproximadamente igual a 10. 10 o quê? 10 dias. Tá bom? Porque o período a gente está contando em dias. Não necessariamente sempre vai ser dias. Pode ser anos, pode ser meses, enfim. No caso nosso aqui, 10 dias. Então, perceba o seguinte, pessoal. Não é porque o raio de órbita é Então, perceba o seguinte, pessoal, não é porque o raio de órbita é metade que o período também vai ser metade. Olha só, metade de 28 seria 14, e a gente viu que não é, dá 10, tá bom? Então, preste atenção, mas é só aplicar aqui a terceira lei de Kepler. Eu fico por aqui, essa foi a nossa aula de hoje, eu vejo você na nossa próxima aula.